as raízes dessa equação, elas foram colocadas em ordem crescente, completando os pares ordenados a seguir. Tá? Essa equação, como você está vendo aí na sua telinha, ela é uma equação do quarto grau. Você vê que ela tem, né, x à quarta aqui, ó, a equação do quarto grau. Se ela é uma equação do quarto grau, necessariamente ela terá quantas raízes? Ela terá 4 raízes. Lembrando que uma equação, ela pode, é o que a gente chama de multiplicidade de uma raiz. Tá? Você pode, Jonathan, voltar um pouquinho comigo aqui na tela, rápido? Obrigado. Então, olha, uma equação ela pode ter uma multiplicidade, uma raiz, a gente costuma dizer assim, essa raiz ela é de multiplicidade 2. O que significa isso? É que ela aparece 2 vezes como resposta. Lembra da equação de segundo grau? Vamos relembrar aqui, ó. Equação de segundo grau. O gráfico é uma parábola. A concavidade pode tocar 2 vezes no eixo x, em 2 lugares diferentes, ou seja, tem 2 raízes reais e distintas. A concavidade pode simplesmente tangenciar o eixo x. Quando ela tangencia o eixo x, o que é que a gente fala? A gente diz assim, que o x' é igual ao x duas linhas, que é igual a um determinado valor. Pronto, tá aí um exemplo. Quando o x' é igual ao x duas linhas, qual é a condição para que a parábola tangencie o eixo x? É que o delta, o discriminante delta, seja igual a zero. Então, ó, quando o discriminante delta for igual a zero, ela vai tocar em um único ponto no eixo x. É comum a gente dizer que o x' é igual ao x duas linhas. É uma raiz de multiplicidade 2, ok? Tudo bem? Vamos voltar para a questão. Então, as raízes dessa equação foram colocadas em ordem crescente, completando os pares ordenados a seguir. Tá aí, ó, os 4 pares ordenados, ó. Ponto A, coordenada x1 menos 1. Ponto B, coordenada x2, 2. Ponto C, coordenada x3 menos 3. E o ponto D, coordenada x4 menos 4. Então, ó, x1, x2, x3 e x4 são as 4 raízes daquela equação. E um detalhe, eu vou até voltar aqui para você. Elas foram colocadas em ordem crescente, completando os pares ordenados. Então, ó, em ordem crescente, da menor para a maior. A menor vai ser o x1, a seguinte vai ser o x2, a próxima vai ser o x3 e a maior de todas será o x4. Face ao exposto acima, responde o que se pede. Calcule, ele pediu para calcular a área do quadrilátero formado por esses 4 pontos. Então, olha, como é que a gente vai calcular a área do quadrilátero formado pelos 4 pontos? Jonathan, já chegou aí os premiados? Ok, tá certo. Ele está dizendo que o pessoal já está ligando aí, né? E pediu para mim repetir o telefone, né? 8898-0699. 8898-0699. Você vai ganhar uma senha para a nossa confraternização no dia 25. Passou o vestibular, a gente vai descansar um pouco, vai brincar, se divertir. 8898-0699. Vamos embora lá, de volta para a questão, Jonathan. Isso, muito bem. Então, olha, primeira coisa é calcularmos as raízes dessa equação. Então, tá aí, ó. Devo tirar o mínimo. Já sabemos que o mínimo aqui, ó, entre 6, 2 e 3, o mínimo será 6. Você tirou o mínimo aqui, ó, você vai fazer o quê? Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Então, aqui vai ficar, ó, 6 que multiplica x à quarta, 6x à quarta, menos 7x à terceira, 6 vezes 2 aqui, vai ficar o quê? 12x ao quadrado, 6 dividido por 2 vai dar 3, vezes 1, fica o quê? 3x, 6 por 3 é 2, vezes 1 fica mais 2. Ok, ó, simplificamos aí o mínimo, fiquei com que equação? 6x à quarta menos 7x ao cubo, menos 12x ao quadrado, mais 3x, mais 2 igual a zero. Então, pronto, ficamos com essa equação. Ela já foi simplificada na equação original, eu posso dizer assim, ela tinha aqui essas frações, então é bom a gente evitar trabalhar com frações. Então, o que foi que nós fizemos? Tiramos logo o mínimo, ok? E agora a equação ela não tem mais nenhuma fração, só tem números inteiros, né?
coeficiente 6, menos 7, menos 12, 3 e 2, ok? Para nós encontrarmos as raízes dessa equação, caro vestibulando, você que está copiando aí, qual é o processo que nós vamos utilizar? O processo vai ser o seguinte, nós vamos encontrar, eu vou chamar de P, quem é o conjunto P? São os divisores do termo independente, tá? Aqui o termo independente é o número 2, tá? Então, o conjunto P são os divisores do termo independente, os divisores positivos e negativos, mais ou menos 1, mais ou menos 2. O conjunto Q é formado pelos divisores aqui, ó, os divisores do termo de maior grau. Então, ó, o coeficiente do termo de maior grau é o número 6. Quem são os divisores positivos e negativos dele? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e mais ou menos 6. Tranquilo? Bom, nesse conjunto aí, olha, já abri o espaço aqui embaixo. Nesse conjunto, o conjunto P sobre Q, nesse conjunto vai necessariamente aparecer alguma raiz desse polinômio, tá certo? Esse é um polinômio do quarto grau, então, alguma dessas raízes, se esse polinômio tiver raízes racionais, porque ele pode ser composto de raízes complexas, ok? Então, se esse polinômio ele for composto por raízes racionais, necessariamente alguma das raízes vai estar presente naquele conjunto P sobre Q, ok? Vamos de volta para a questão aí. Então, olha, quem é que vai ser o conjunto P sobre Q? Nós vamos aqui, ó, dividir cada termo do conjunto P pelos elementos do conjunto Q. Como assim? Ó? 1 dividido por 1. 1 dividido por 1 dá mais ou menos 1. O próximo, 1 dividido por 2, mais ou menos 1 meio. 1 dividido por 3, mais ou menos 1 terço, como você está vendo aí na sua tela. 1 dividido por 6, mais ou menos 1 sexto. Então, ó, o que foi que eu fiz? Eu dividi o número 1 por todos os termos do conjunto Q. Afinal de contas, é P sobre Q. Então, eu vou dividir todo mundo do conjunto P por todos os elementos do conjunto Q. Continuando a nossa divisão, o 2. 2 dividido por 1, 2. 2 dividido por 2, já dá 1. Já temos aqui no conjunto, não precisa repetir. 2 dividido por 3, 2 terços. E, finalmente, 2 dividido por 6, quanto é que vai ficar? Simplificando por 2, fica 1 terço. Já tem aqui, não precisamos mais repetir. Então, caro vestibulando, nesse conjunto, no conjunto P sobre Q, necessariamente existe alguma raiz desse polinômio, ok? Então, ó, vamos estar aqui, ó. Estou com um polinômio aqui em cima na sua telinha, 6x ao quadrado menos 7x, e aqui embaixo eu tenho o conjunto P sobre Q. Para eu descobrir qual desses elementos é raiz do polinômio, o que é que nós devemos fazer? Brio-Ruffini, né? Pelo processo, pelo método de Brio-Ruffini, o que é que eu faço? Coloco os coeficientes do polinômio, tá? E aqui, ó, eu vou testar qual desses números é raiz do polinômio. Por exemplo, o número 1, tá? O número 1 tem uma dica aqui para vocês. Se você somar todos os coeficientes do polinômio e o resultado dessa soma der igual a 0, for nula, tá? É porque o número 1 é uma raiz desse polinômio. Então, ó, se você somar os coeficientes, se essa soma der 0, é porque o número 1 é raiz. Nesse caso, nós estamos percebendo que a soma não dá 0. E eu vou verificar aqui, ó. Pelo processo de Ruffini, o primeiro elemento, né, o termo de x à quarta, você desce ele para cá e o que é que você vai fazer com a possível raiz? Tá? Multiplica por ele e soma com o próximo. 1 vezes 6 dá 6, com menos 7, menos 1. E assim você vai seguindo. 1 vezes menos 1, menos 1. Com menos 12 fica quanto? Menos 13. 1 vezes menos 13, menos 13. Menos 13 com mais 3, menos 10. 1 vezes menos 10, somando com 2, eu já vi que não vai dar 0. O resultado final aqui, o último termo aqui, ele teria que dar 0. Isso quer dizer o quê?
Quando esse termo dá igual a zero, é porque esse elemento que eu estou testando, ele é a raiz do polinômio, da equação. Como eu estou percebendo que menos 1 vezes 10 dá menos 10 e menos 10 mais 2 é igual a menos 8, então, olha, eu já vou descartar esse número 1. Quer dizer, eu já apago isso aí, porque o número 1 não é raiz. E eu vou testar o próximo número, no caso o menos 1. Vamos testando aqui, ó. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Com menos 7, menos 13. Menos 1 vezes menos 13, com menos 13, menos 12, igual a 1. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 com 3, 2. E, finalmente, menos 1 vezes 2 dá menos 2, com mais 2, 0. Aí sim, último termo é igual a 0. Então, nós encontramos o quê? Uma raiz dessa equação. Aí, ó. A equação que era do quarto grau, posso dizer assim, que ela baixou para terceiro grau. Encontrei uma das raízes. Tenho que testar os demais elementos desse conjunto. Só que uma sugestão, deixe as frações para o final. Vamos testar logo os números inteiros. Vamos testar o número 2. Será que o número 2 vai ser uma raiz? Vamos embora ver. O mesmo processo, você multiplica e vai somando, multiplica e vai somando, e no final você encontrou realmente que o último termo é o quê? É igual a 0. Então, fiz a multiplicação, ó. 2 vezes 6, 12. 12 menos 13 dá menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Ok, encontrei mais uma raiz. Essa equação é uma equação do quarto grau, ela possui 4 raízes. 2 raízes nós já encontramos, o menos 1 e o número 2. E a equação que era do quarto grau, agora ela está aqui, ó, 6 menos 1 menos 1. Ela baixou para segundo grau. O 6 é o coeficiente de x ao quadrado. Esse primeiro menos 1 é o coeficiente de x. E esse segundo menos 1, eu posso dizer que é o termo independente. A equação que era do quarto grau, como eu encontrei 2 raízes, eu baixei o grau dela para segundo grau. Agora que eu tenho a equação do segundo grau, fica fácil da gente resolver. Por quê? Nós vamos resolver essa equação pelo teorema por Bhaskara, né? E todo vestibulando sabe resolver isso aí. Já está aqui as 2 raízes. Quando você resolve isso aqui por Bhaskara, delta igual a b ao quadrado, menos 4ac, aquela coisa toda, você vai encontrar que o x' é 1/2 e o x duas linhas é menos 1/3. Então, com isso, nós fechamos as 4 raízes dessa equação. Quem são as 4 raízes dessa equação? Está aqui, ó, a solução dela, já em ordem crescente. Menos 1, menos 1/3, 1/2 e 2. É do quarto grau, essa equação possui 4 raízes racionais. Menos 1, menos 1/3, 1/2 e 2. E o que é que nós vamos fazer com esses 4 números, com esses 4 valores? Nós vamos, conforme foi o pedido, completar os pares ordenados. Já está aí na sua telinha, ó. x1, o x2, o x3 e o x4. Todos os pares ordenados, eles foram completados, tá? Agora que nós completamos os pares ordenados, você está vendo aí na sua telinha o quê? O quadrilátero formado pelos 4 pontos. Você coloca aí na sua casa, né, no plano cartesiano, você desenha aí esse quadrilátero e nós vamos, conforme o pedido da questão, calcular a área desse quadrilátero.